Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Texto difícil esse. Vamos ler outro? Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Pai, eu quero te louvar em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, rogar a Ti que o Teu Espírito me dê inspiração na manhã desse dia para falar aquilo que Tu tem colocado no meu coração. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que ninguém possa fugir, se esconder, se esquivar de um confronto contigo na manhã desse dia. Fala poderosamente, faz bradar a Tua voz nesse lugar, Senhor. Havendo alguém aqui, Senhor, preso, encarcerado, Senhor, pelos seus sofismas, Pai, havendo alguém com os olhos aqui nublados de ver a Tua obra na sua vida, que hoje seja o dia, Senhor, do descortinar, Senhor, da Tua vontade, da Tua pessoa, do Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja assim. Primeiro versículo que nós lemos, Paulo está nos guiando e nos dando uma direção do caminho que nós temos quando conhecemos Jesus. Ele está falando para que a gente não ande mais, porque uma vez que nós conhecemos Jesus, nós não podemos mais andar segundo o curso que esse mundo anda. E aí ele diz que nós temos que ter uma outra proposta para não andar como os gentios, porque os gentios andam alheios à vida de Deus. Ele usa esse termo que nós lemos aqui. Alheios à vida de Deus, na dissolução dos seus próprios pensamentos, andando segundo o seu próprio coração, andando segundo o seu próprio desígnio. Então, Paulo, na verdade, ele está falando assim, olha, não ande mais como os gentios andam, porque nós temos agora uma nova proposta. E se parar para pensar, existe muita gente hoje que, embora conhece Jesus, embora tenha tempo andando com o Senhor, ainda vive segundo o mundo, ainda vive segundo o que o teu coração pensa e almeja, ainda vive alheio à vida de Deus. Porque o que é viver alheio à vida de Deus? É dizer que não conhece o Senhor? É dizer que alguém que é ignorante acerca do Senhor? Não, não é isso. Ser alheio à vida de Deus como o mundo anda, é porque o mundo não presume que Deus tem planos. O incrédulo, ele não presume que Deus tem planos, propósitos, proposta, que tudo já está escrito, que o desenrolar do mundo já está nesse livro, que no dia que Jesus morreu naquela cruz, começou uma contagem regressiva para o fim. Nós não vivemos uma contagem progressiva, nós vivemos uma contagem regressiva. O fim vem. O marco dos finais dos tempos, onde o Senhor fala contra os falsos profetas, são aqueles que declaram que vai ter paz, que vão ter dias bons,
entendeu? Que haverá tranquilidade, e Deus chama esses profetas de mentirosos na Escritura. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, não tem solução para esse mundo de paz, harmonia e alegria, como o mundo pensa que um dia vai haver. Nós vivemos numa guerra. Nós vivemos no exército para salvar soldados que estão morrendo, porque o fim vem. O fim vai chegar. Porque Jesus vai voltar. Porque o Senhor vai julgar esse mundo. Porque terrível e tenebroso vai ser o dia do Senhor. Terrível e tenebroso. Daí nós temos que ter toda a diligência, toda a destreza, toda a sabedoria e toda a busca do Senhor para saber cada passo da nossa vida. Quem entende o que eu falo? Amém? Você pode dizer amém? Então, viver alheio à vida de Deus é como o mundo vive, achando que Deus não vai pedir conta das tuas obras, vai achar que um dia ou nada um dia vai te alcançar, que a justiça de Deus não vai chegar, que Deus não está nem aí para aquilo que a gente está fazendo, nós vivemos o aqui e agora. Isso é viver alheios à vida de Deus. E nós não podemos embarcar nessa canoa furada. Nós temos que viver com sabedoria e temos que olhar para o Senhor todos os dias e saber como fazer, como andar. Inclusive ontem eu estava no grupo caseiro, falei sobre oração e estava falando sobre a oração do manso, o que é ser manso e a oração do rebelde. A oração do rebelde, ele só fala e vai embora porque ele quer que a vontade dele seja feita. Ele ora para que aquilo que ele quer aconteça, se cumpra. A oração do manso não, a oração do manso quer que a vontade de Deus se cumpra. Então ele ora, fala: Senhor, qual é a tua vontade para esse assunto? Cala a boca e espera a resposta. Isso é ser manso, é saber ser conduzido por Deus. Entende isso? Sim ou não? A oração de Jesus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava orando, ele colocou a vontade dele, perguntou: se possível for, tu tira de mim esse cálice, mas eu quero que a tua vontade seja feita. E ficou calado. Não falou mais nada. 1 hora, todo mundo dormiu. E ele chega lá e repreende os discípulos, fala: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora? Ele não falou: vocês não puderam orar comigo, porque eles não estavam orando direto, falando. Ele falou: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Porque Deus podia falar com um daqueles ali. O Espírito Santo podia se manifestar. E ele estava ali aguardando. Quando ele teve certeza de que Deus não ia fazer nada, que aquilo que estava escrito é o que ia acontecer, ele levantou e falou: olha, o príncipe desse mundo vem aí, não tem nada em mim, estou pronto. Isso é a oração de quem quer ser conduzido por Deus. E era para ir para a cruz, não era para ser livre ou para ir para a cruz. Às vezes a gente está orando, querendo que a cruz saia da nossa vida de qualquer jeito, amarra a cruz, pisa em cima da cruz, manda a cruz para o inferno, faz campanha de oração e corre da cruz, mas a vontade de Deus é a cruz. Então temos que aprender a ser manso. Não podemos viver alheio à vida de Deus e temos que saber que Deus tem uma vontade estabelecida e ela vai se cumprir. Você pode dizer amém ou não? E aí Paulo fala assim: bom, já que vocês não estão alheio à vida de Deus, vocês têm que se despojar do velho homem, ou despir do velho homem, ou tirar a roupa do velho homem, né? Despojar o velho, se despir do velho, mas não ficar pelado. Tem que se vestir do novo. E ele fala: portanto, no trato do passado, nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, vestir do novo homem que é segundo a justiça de Deus. Esse aqui é o problema, ou o caminho que Paulo dá, imperceptível a nós, totalmente imperceptível aos nossos olhos, porém totalmente verdadeiro e real. Por quê? Porque nós presumimos que no dia que
nos convertemos, o que é conversão? Quem lembra? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Mudança de mente. Só isso. Conversão é só isso? Não. Conversão é também, eu estou andando para cá, e aí eu faço uma conversão, placa de trânsito, e vou para lá. Aqueles que dirigem sabem o que eu estou falando. Você muda a tua direção, muda o teu rumo, muda o teu caminho. Isso é a conversão. Porém, o que nós achamos? Que o nosso problema está simplesmente nas más obras que fazemos. E a gente aprende rápido. A gente aprende rápido, por exemplo, eu não posso mais xingar palavrão. Vamos falar as coisas que são mais corriqueiras. Fumava, também está fora, pode também fumar. Aí estou vivendo, não sou casado, eu tenho que casar. O que mais? A turma aí que evangeliza, que fala aí de Jesus. A gente vai tirando o que eu bebia, era bêbado, embriagado, para de beber, me drogava, para de me drogar, né? Adulterava, para de adulterar. Mentira, a gente nem fala muito, porque não são todos que lutam contra a mentira. Não são todos, não é todo mundo que já conseguiu ter a consciência, não são todos, que tem a consciência na mente de que aquele que mente é filho do diabo. Ainda não teve essa consciência. E às vezes ainda mente. De vez em quando eu pego o crente mentindo num testemunho para poder ganhar outro, porque ele acha que os fins vão justificar os meios. Então não tem nenhum problema de eu exagerar para poder alcançar aquele que vai se converter, porque aí Deus vai me entender. Tem gente que faz isso. Tem. Mas essas são as coisas que a gente olha que são gritantes. E Paulo está falando que nós devemos nos despir do velho homem com as suas obras, mas nós também temos que vestir o novo homem criado em Deus. Porque parar de deixar fazer o mal não é tudo que Deus quer da nossa vida. E eu aprendi isso de uma maneira muito interessante. E eu venho nesse argumento já essa semana. Eu estava um dia desses conversando com um rapaz que foi livre das drogas, e eu perguntei para ele assim, você sabe qual é a raiz da droga? E aí ele ficou igual vocês, assim, olhando para mim. Aí ele, não, eu sei que eu tive que me humilhar para largar a droga. Aí eu não. Porque o contraponto da humildade é soberba. E você não se drogava porque você era soberbo. Você se drogava porque você era rebelde. Porque a raiz da droga é rebeldia. Entende? Aí perguntei, você já deixou de ser rebelde? Aí ele, não. Então você continua drogado. Só que não usa droga. Que droga. Porque o Senhor não quer só que você largue o velho homem com as suas obras. Ele quer que você se vista do novo homem. E quando Paulo fala em Filipenses 1,6, que nós lemos aqui, estou bem certo, ou eu estou convicto, ou eu tenho toda a certeza, ou eu conheço de fato Deus, que começou a boa obra na tua vida, Ele é poderoso para concluí-la. Ele está falando assim, o Deus que começou a boa obra na tua vida, Ele vai fazer de todas as maneiras o possível para que essa obra se cumpra totalmente. Ele vai proporcionar tudo que você precisa para que esse novo homem seja formado em você. Entende isso? Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha dia e noite. Nós, quando ouvimos Jesus falar isso, a gente pensa assim, o Espírito Santo está trabalhando para converter todo mundo, para revelar todo mundo, para que todo mundo fique bem, para cuidar da igreja. Não.
O Espírito Santo, amado, ele trabalha todo dia para formar Jesus em nós. Ele trabalha todo dia para formar o novo homem em nós. Ele trabalha assim. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que nós possamos facilitar esse trabalho. Para que nós possamos deixar de lutar contra Deus. De repente, você vai descobrir hoje que muitas das suas orações têm sido contra o Senhor. Porque Ele está justamente buscando o fruto do Espírito em você e você está fugindo porque você não quer se render a Ele. Você simplesmente não quer. Porque você não admite isso, você continua rebelde. Mesmo sem usar droga. Entende? Eu tenho isso tão claro perto de mim, diante de mim, porque assim, eu sou filho de um homem alcoólatra. Eu sou o filho de alguém que era muito ruim e bêbado. Meu pai era esse homem. Meu pai era um homem desprezível. Meu pai era dono de cabaré na Bahia. Meu pai deu tiro na minha mãe com a minha irmã. Meu pai teve várias amantes. Meu pai chegava bêbado em casa, arrancava o relógio da luz, deixava todo mundo no escuro porque a gente estava gastando luz. Meu pai era um homem terrível. Meu pai era tão terrível que a gente brincava na rua quando o carro dele dobrava na esquina, 2 horas da tarde, 42 graus de sol, a gente corria todo mundo e se enfiava embaixo do cobertor com medo e ficava lá escondido, fingindo que estava dormindo, para não encontrar com ele. Mas nós atribuíamos todo o mal que meu pai fazia à bebida. A gente pensava assim, essa bebida acaba com ele. Porque quando ele estava bom, careta, legal, sem bebida, ele parecia ser um cara legal. Parecia ser manso. Não fazia aquelas palhaçadas todas que ele fazia. E aí nós passamos a vida toda pensando assim, o dia que meu pai parar de beber, ele vai ser outro homem. O dia que ele largar essa maldita dessa cachaça, ele vai ser outro homem. Porque essa cachaça mata ele. A gente pensava isso de fato. Quando eu me converti, eu ganhei um inimigo. Meu pai se tornou meu inimigo. Porque o dia que ele soube que eu me converti, que eu não ia ser mais alcoólatra como ele, que eu não ia mais namorar com todas as mulheres que ele conhecia que eu namorava, ele chegou a uma conclusão que eu tinha virado homossexual e que eu estava agora, peguei, porque foi justamente na época que eu me converti, que eu ouvi a palavra de a ninguém devais coisa alguma no seu amor. Eu era comerciante, quis pagar minhas contas, fiquei sem nada. Descobri que eu devia mais do que o que eu tinha. E aí ele falava outro discurso também, que eu agora peguei tudo que eu tinha e dei para o Bispo Macedo, que era o auge da época. Macedo tinha sido preso, estava aquele rolo todo. E eu ouvi isso chegando num dia assim, de humilhação com Deus. Assim. Eu saí de uma loja que eu tinha vazia, porque já não tinha mais mercadoria. Lembra disso, Solange? Já tinha dado tudo para pagar as contas. E aí, na hora de ir embora, morando em Campo Grande, trabalhando em Vila dos Teles, não tinha dinheiro da passagem. Aí lembrei que meu pai tinha uma loja lá, que até fui eu que tinha dado a ele a loja. Falei, bom, vou lá. Pedi o dinheiro da passagem para ele. E aí, quando eu estou ouvi a voz dele, que ele falava alto, assim, bem estridente, no botequim, falando com os amigos, lá vem o meu filho, meu único filho, homem. Maior desgosto da minha vida. Virou agora frutinha. E deu o dinheiro todo dele para o Macedo. Quer apostar como ele vai vir aqui me pedir um dinheiro para ir embora? E eu ouvindo e andando e pensando assim, não tem como voltar, porque daqui a pé para Campo Grande é longe. E aí o Senhor já no começo, já tratando do meu orgulho. Porque Deus trata de tudo. A mão do Senhor, na economia de Deus nada se perde.
Nada se perde. Os homens estão fazendo mal, mas o Senhor está produzindo isso em bem para nós. Porque isso está nos transformando. Entende? Se eu não tivesse convertido, a gente tinha saído no tapa nesse dia. Mas como eu tinha me convertido e o Senhor estava me moldando, eu estava no caminho da humilhação. E aí eu fui totalmente humilde, sem me entender muita coisa na vida. Questionando Deus várias horas, várias orações de questionamento. Senhor, e aí, por quê? Como é que é? Mas nesse dia eu encontrei meu pai e fui profeta. Eu fui profeta nesse dia, sem saber o que era isso. Mas eu tinha lido na Bíblia alguma coisa. Eu estava lendo a Bíblia, apaixonado pela Bíblia, lendo a Bíblia no fôlego só, e os versículos, as histórias que eu lia começam a brotar no coração, porque o bom de você ler a Bíblia é esse, porque o Senhor pode usar ela, pode usar as suas palavras para te direcionar. Então nunca perca a comunhão com as Escrituras e nem com o Senhor, amém? Nunca perca. E aí eu vim andando, encontrei meu pai, tirei ele do bar assim, chamei ele para a loja, cheguei na loja, eu falei para ele assim: pai, eu ouvi a sua fala. Eu ouvi. Eu queria te lembrar que tudo que você tem aqui fui eu que eu te dei, mas eu não vou cobrar você disso. Eu não vou cobrar, não. Eu queria te dizer que tudo que você me ensinou na vida, eu abri mão, não serve para mim. O Senhor me ensinou a ser infiel à minha esposa, eu não quero mais, eu conheci Jesus. O Senhor me ensinou a ser alcoólatra, eu não quero mais essa vida para mim. Eu conheci Jesus. O Senhor me ensinou a ser desonesto, a não pagar minhas contas, eu não quero mais isso. O Senhor tem me ensinado a pagar minhas contas. Eu não quero mais isso. Mas eu quero te falar que o Deus que eu encontrei, que eu sirvo, Ele ama tanto você, que Ele pode quebrar você todinho, te colocar em cima de uma cama, só para você conhecê-lo. E depois vir emendar todos os seus ossos de novo, porque Ele tem poder para isso. Peguei o dinheiro da passagem e fui embora. Isso era um dia de sábado. Um domingo, estou eu lá em Bangu, participando de uma peça teatral que vocês não devem conhecer, aquela, O Vazio. Ninguém conhece? Eu fazia o diabo da peça do Vazio, era grandão. E aí chega a notícia, minha irmã falando, ligou para alguém que meu pai tinha sido atropelado. E aí saí da peça, nós oramos nesse dia. Juntou todo mundo lá no final, lá em Bangu, lá na Rua Agrícola. Nós oramos, quando nós estávamos orando, o Franco olhou para mim e falou assim: olha, Deus me deu uma palavra. Aí diz aí, Deus não se alegra na morte do ímpio. Teu pai não vai morrer, porque ele é ímpio. Amém. Tomei essa palavra de Deus. Cheguei no hospital, meu pai estava, sabe como, amados? Todo quebrado. Todo quebrado, literalmente. Ele foi atropelado por uma Opala, que o para-choque, o para-lama ficou na rua, junto com ele. Só para você ver o tamanho da pancada que foi. Uma Opala já é uma coisa dura de amassar, né? Eu estou falando Opala, perdão, tem muita gente que não sabe o que é isso. É um carro da Chevrolet que antigamente a gente usava. É. E a lata era dura naquela época, era ferro. E aí começamos as histórias com meu pai. Passei por vários milagres com o Senhor. Porque os médicos falavam pro meu pai assim, vai morrer. E eu falava, não vai. O pastor falou para mim que Deus não se alegra com a morte do ímpio, ele é ímpio ainda, não vai morrer não. E aí morre, não contradisse todos os médicos. 36 dias em coma. Desenganado. Um dia saiu do coma.
aleijado. Porque depois disso, quando voltou à vida, que já era um milagre, não ia andar nunca mais. Os ossos estavam esfacelados. Tíbia, fíbula, ligamento nenhum de joelho. O ortopedista quase me bateu quando eu falei para ele que eu sonhei que meu pai estava andando. Ele já estava com raiva de mim no hospital, porque todos os dias eu ia lá orar e falar que ele não ia morrer, e os caras falavam que ele ia morrer. E novo convertido é assim, ele briga com todo mundo, ele não está nem aí, ele fala pela fé. Os caras provavam por A mais B, eu falava assim, rapaz, Deus falou que não vai morrer e não vai, vou orar por ele. Era assim. Já era conhecido no hospital, porque todo mundo que vai para o CTI, não sei se você conhece, tem um horário. Aí todo mundo está no CTI, junta lá a família toda, os visitantes lá, para poder entrar. Então aquela turma que estava lá todo dia, eu já conhecia, todo mundo conhecia a minha história, falando de Jesus, jejuando todo dia. Minha irmã tinha tanta fé, minha irmã é ímpia, ela tinha tanta fé que Deus podia fazer algo, que ela mandava me buscar em Campo Grande, de carro, para me trazer para Tijuca todo dia, para orar pelo meu pai. Todo dia, o carro chegava lá para me trazer. Ela, eu acho que tinha mais fé que eu. E ímpia, mas vamos lá. E aí meu pai não morre, viveu, andou. Um dia eu estava com ele, acordei com o barulho da descarga. Olhei na cama, o velho não estava, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu não vi. Fiquei desesperado, ele sai do banheiro, abre a porta assim, sai do banheiro andando. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué pai, está andando? Aí ele olhou assim. Aí ele viu também que estava andando, que eu acho que ele acordou, nem percebeu, aí começou a chorar. Começou a chorar e o médico que quase me bateu, eu levei ele depois para a revisão lá. Eu trouxe meu pai aí, ele não precisa carregar, eu falei, não, ele vem andando. E aí, pai, entra aí. Quando ele entrou, o médico estava assim sentado, ficou olhando assim. Aí quando ele chegou para sentar, não senta não, vai lá na porta e volta de novo. Está andando como? Não sei. Está andando. É Deus, Deus faz milagre. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la. Amém? E meu pai lutando, ó, esse tempo todo, sem beber, porque estava hospitalizado. Continuava sendo o mesmo homem. Agora falta se converter. Aí prega o evangelho para o velhinho. Aí ele aceitou Jesus. Quis se batizar. Modesto estava com o Jaime, uma galera reunida ali no Mendanha. Era um encontro do Projeto Ruth, que hoje é Mais Amigos. Era Projeto Ruth na época. Eu tenho piscina aí? Tem. Vou levar meu pai aí para batizar. Fui lá, Modesto batizou meu pai lá. Ele estava tão ávido para se batizar. Né? Cadê? Tem um filho meu aí por aí que lembra desse dia? Raquel lembra. Então estava tão ávido para se batizar que o Modesto demorou muito orando, ele mesmo se batizou. Tá, tem um memezinho desse, um filmezinho desse aí no Facebook de um garotinho que meu pai fez a mesma coisa. Ele cansou de esperar para me batizar logo. Se batizou. Deixou o mal. Deixou o mal. Vivia amigado com uma prima, do qual ele tem uma filha. E aí abandonou, foi para a casa da mamãe para ser cuidado por ela. E aí começou a minha luta com meu pai. Porque ele parou de beber. Ele se batizou. Mas ele não deixou de ser o homem que ele era. Porque ele não permitiu que o Espírito Santo transformasse ele. Ele queria continuar sendo aquele jagunço, grosso, ignorante, dono do nariz dele. A verdade dele era a verdade. Aquelas pessoas que o Espírito Santo tem muito trabalho de mudar você. Esse cara era meu pai. E eu não desisti dele. Eu vinha batendo, ensinando, batendo. Os mais antigos aí, mais chegados, acompanharam minha história com meu pai. Montei para o meu pai umas 3 ou 4 casas, de alugar a casa, de botar a mobília, de colocar ele lá, e aí ele pegar e voltar para a bebida depois, vender tudo que estava dentro. Sumia, eu tinha que pagar rescisão, entregar a casa. Aí achava ele no meio dos mendigos, levava ele para casa, aí ele parou de beber,
E aí ia para o meio dos mendigos do mesmo jeito. Aí arrumava um monte de mendigo amigo dele, levava para dentro de casa, aí os donos da casa me ligavam, aí eu montava. E isso eu fiz 4 vezes. 3 ou 4 vezes. Até um dia que eu desisti. Desisti, amados. Parei para pensar, falei, cara, esse cara não tem jeito, não. São muitos anos de luta. Muitos anos. Chamei a família. Chamei os filhos, minha mãe, minha irmã, minha outra irmã. A ex-mulher dele, que se converteu também. Nessa leva se converteu a ex-mulher, se converteu a outra filha. Vem todo mundo se convertendo no caminho. E eu falei para eles assim, olha, vocês são testemunhas. A Bíblia fala para você andar 1 milha a mais. Eu já andei 10 com meu pai. Não aguento mais, ele não quer nada. A partir de hoje eu não faço mais nada. Só Deus agora pode fazer alguma coisa na vida dele. Fui para casa. Todo mundo concordou comigo, ninguém podia dizer que não. Todo mundo olhou e falou, realmente a gente está olhando aí a tua caminhada. Todos. Mas eu estava estudando um assunto para falar no final de ano. Eu estava estudando sobre o Teatro da Cruz. Você já conhece já falei aqui sobre o Teatro da Cruz. E eu lembrei que o teatro que Deus fez na cruz de Jesus, que era o poder da escolha do homem, Jesus estava justamente entre 2 homens na mesma direção, na mesma distância, morrendo a mesma morte, sofrendo a mesma dor, julgado pelo mesmo tribunal. Um escolheu certo, o outro escolheu errado. O homem tem o poder de escolher. Deus deixou um teatro mudo ao mundo. Você tem o poder da escolha. Quantos entendem o que eu falo? Amém? Você pode escolher. Foi isso que Deus quis falar. O poder da escolha está aí. Você pode escolher viver, como você pode escolher morrer. Pode escolher céu ou inferno, vida ou morte. E eu lembrei que Deus já tinha feito isso antes, quando Ele falou sobre bênção e maldição. Ele fez exatamente assim. 2 montes, colocou sacerdote neles, uns proferiam bênção, outros proferiam maldição, o povo passava pelo meio dos montes e dizia, assim seja, que quer dizer amém. Bendito todo aquele que abençoar o seu filho, aí todo o povo diga amém, amém. Maldito todo aquele, eu falei, cara, eu vou ler sobre isso. Aí abri lá Deuteronômio 28, fui ler, começa pela maldição. Aí maldito todo aquele que fizer uma imagem de escultura e colocar no lugar oculto para o cultuar. E todo o povo dirá. Acorda aí, gente. Anima o pregador. Amém. Segunda maldição. Maldito aquele que despreza seu pai e sua mãe. Aí fiz uma escolha errada. Nós podemos fazer escolhas erradas até querendo fazer o certo. Não é interessante isso? Mas aquele que começou a boa obra, ele me levou lá nas Escrituras, só para me falar que eu tinha feito a escolha errada. Aí quando eu olhei assim, falei, caramba, derrapei na curva. E agora? Outra reunião de família. Abri as Escrituras. Gente, está tudo errado. Está tudo errado. Aí tem uma coisa interessante. Quando eu li, eu não me convenci logo. É assim contigo? Ou é só comigo? Como é que é quando você quer fazer um negócio e você olha assim, Deus fala para está errado, mas você quer fazer? Tu aceita logo de primeira? Ou tu discute um pouco? Aí eu dei aquela discutida básica, assim. Não sei se parece com a tua, mas eu olhei e falei, cara, não é possível, Senhor. Tu conhece meu coração. Tu é testemunha de tudo que eu fiz. Não é possível que isso aqui se aplique a mim.
O que eu posso fazer? Eu sou homem. Eu não posso transformar ninguém. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: você só tem que decidir se você é bom ou mal. A decisão é só essa. Porque o que ele é não pode mudar o que você é. Essa é uma boa lição. Porque tem muita gente que muda o que é por conta dos outros. Mas a nossa vida não é alheia a Deus. Entende o que eu falo? Sim ou não? Nós não vivemos como gentios alheios a Deus. Nós sabemos que o Senhor governa sobre nossa vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma vontade, Ele vai estabelecer a vontade dEle em nossa vida. E aí eu descobri, nesse dia, que meu pai, sendo mau, não poderia me influenciar em eu querer ser bom. Nada pode mudar o que eu sou, a não ser que eu queira. Aí reuni a família para falar isso. Fiz tudo de novo. Aluguei uma casa, mobilei a casa, botei o velhinho dentro de casa. Ah, não. Aluguei não, ele foi para a casa da minha mãe. Eu achei ele na rua. Aí botei ele na casa de minha mãe enquanto a gente ia arrumar uma casa para ele morar. Minha mãe lá de novo tomando conta dele. Pena que mamãe não está aí hoje. Só que enquanto eu estou procurando casa para ele, levar ele no médico para fazer uma revisão, eu viajei, eu fui para Salvador, eu e Solange. E deixei Dimba, que era o motorista da van. Lembra disso, Dimba? Dimba já teve o ministério da van. E deixei o Dimba já tudo certinho para passar em casa, pegar meu pai e minha mãe, para levar no hospital, para fazer os exames, para voltar, enquanto eu ia em Salvador e voltava. Só que ele achou, deduziu, por conta dele, que eu esqueci dele. Deduziu. Minha mãe disse que acorda de manhã, ouve a porta batendo do apartamento. Plef. Ela foi olhar o que era ele já na porta da escada, saindo do elevador. Aí minha mãe, tu vai aonde? Cid, o nome dele é o mesmo meu. Eu vou andar por aí. Aí, palavra-chave, até quando? Minha mãe falou para ele, até quando você vai ser rebelde, soberbo? Quando é que você vai se humilhar? Qual era o problema do meu pai, amados? Era a bebida? Nunca foi. Nunca foi. De repente tem alguém aí que acha que o teu problema foi droga, foi mulher, foi teu pai, foi tua mãe, foi a família que você teve. Nada disso. O problema é você. Entende isso? Até quando? Até quando? Ele olhou para ela e falou assim, não sou soberbo não. Acontece que enquanto eu tiver boca eu falo o que eu quero, enquanto eu tiver perna eu vou aonde quero. Desceu do elevador, pegou o ônibus que já não pagava mais passagem. Foi lá para Campo Grande, entrou numa loja, tropeçou, caiu, quebrou o fêmur. Aí tá a velhinha ligando para mim em Salvador. Teu pai caiu. Quebrou o fêmur. Gente, aonde? Lá em Campo Grande, fazendo o quê? Não entendi nada. Aí ela me contou a história. Nesse dia eu fiquei cheio de misericórdia. Esse dia eu quase chorei. Falei, cara, não precisava disso. Não precisava. Tem gente que eu fico exatamente assim, amados. Tem gente que eu vejo arrebentando a cara no mundo e me dá a maior misericórdia. Fala, não precisava disso. Que cabeça dura. Não precisava disso. E aí venho de Salvador, entrei no hospital, eu e Solange. A perna do coroa estava desse tamanho assim, inchada. Eu nunca tinha visto ninguém com fêmur quebrado, eu sou meio ignorante nessas coisas. E aí o médico estava lá, eu perguntei para ele assim, doutor, como é que é esse negócio? Vai engessar? Porque está muito inchado, vai esperar desinchar?
Tem que fazer alguma cirurgia? É o que eu não entendo. Aí ele coçou a cabeça assim e falou, cara, tem 22 anos que eu opero nesse hospital. Nem eu sei. Mas como assim? Teu pai não quebrou o fêmur, ele explodiu o osso. Eu, gente, como assim? Para você entender, é como se ele tivesse partido o osso no meio assim e fracionou em 82 pedaços. Nós estamos numa briga com o plano de saúde, porque eu pedi todas as próteses que existem para quando a gente abrir, ver o que vai fazer. E eles não querem liberar. Eles querem que a gente dê uma específica. Eu não sei qual é. Aí minha irmã, amiga da empresa, conhece o pessoal da empresa que fornece esse material, ligou para lá, o pessoal forneceu todo o material, fizeram a cirurgia no velhinho, e o médico falou para mim assim, não vai andar mais não. Aí eu falei, eu já ouvi isso uma vez. Eu já ouvi isso uma vez. O velhinho foi se recuperando, comprei um andadorzinho, comecei a motivar ele para andar, lembrar ele do Senhor. Ah, esqueci de falar uma coisa. Tem uma coisa muito interessante nesse dia. O dia que eu cheguei no hospital, foi um marco. Eu não posso esquecer o melhor do marco. O dia que eu cheguei no hospital, que meu pai me viu, ele fez uma coisa que eu nunca vi ele fazer na vida. Ele começou a chorar. E falou assim para mim, filho, não posso acusar ninguém. O culpado fui eu. Não posso acusar ninguém. Eu fui o culpado. Aí eu passei a mão no cabelo dele e falei, é mesmo, papai, está arrependido? Ele estou, e chorando. Orei por ele. Esse tempo todo que ele ficou se recuperando, ele era outro homem. Outro homem. Queria ler a Bíblia todo dia. Eu chegava lá, na casa dele, na casa da minha mãe lá, ele estava com a Bíblia aberta, me perguntando as coisas. Ele lembrou que ele tinha incriminado um cara lá em Seropédica. Ele estava lá de guardador de carro, lá no botequim, queria ficar perturbando lá na porta do botequim. O cara do botequim botou ele para fora. Ele mordeu o braço todo. Foi na delegacia e falou que o cara tinha batido nele. Como ele era idoso, botou o cara numa encrenca. Ele conseguiu o telefone da delegacia. Os detetives foram lá em casa, na casa de minha mãe em Botafogo, só para ele tirar a queixa do mal que ele tinha feito para o cara. E o detetive no dia lá olhou para mim assim e falou assim, caramba, ele livrou o dono lá do botequim que ele ia ser preso. Não tinha como ele sair dessa, ele agrediu um idoso. Mas ele se lembrou e foi lá liberar o cara. Eu fiquei com aquele negócio no meu coração assim, agora meu pai se converteu. Falei, gente, em toda a minha vida eu nunca vi meu pai quebrado. Quebrado que eu digo, por dentro. Com o espírito quebrantado no Senhor. Não é o corpo quebrado, porque o corpo Deus já tinha quebrado todo, mas ele não tinha se quebrado. Deus trabalha dia e noite para transformar você. O Espírito Santo trabalha dia e noite para transformar você. Nada acontece por acaso. Nenhum problema que você passe acontece por acaso, é porque Deus quer tirar o mal que existe dentro de você, para que você possa se vestir do novo homem criado em justiça, que é segundo Deus. Entende isso? Essas mazelas do coração, o Espírito Santo ele expurga elas. Expurga. E nós precisamos ser transformados. Entende o que eu falo? É horrível demais você encontrar alguém que serve o Senhor, que olha para trás
e descobre que ele é o mesmo que de ontem. Não aprendeu nada de ontem para hoje. Perdeu um dia de aula. Porque na escola do Espírito, todo dia ele trabalha. Você pode dizer amém? Tem um texto, eu acho que é de Isaías, que fala assim: porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Eu ouvi esse texto, a primeira vez que eu ouvi sobre esse texto foi de Caio Fábio de Araújo Filho, reverendo Caio Fábio. Ele estava contando uma história, uma pregação dele, que fala: lança o teu pão sobre as águas. E ele fala do irmão dele que morreu, e era o único irmão crente. Era o único irmão que era a alegria da família. Ele, nessa época, era doido, drogado, hippie. O pai pastor, a mãe crente. E diz que no dia que chegou a notícia que o carro do irmão dele tinha sofrido um acidente e ele tinha morrido, disse que a mãe dele chegou em casa falando: por que, Senhor? Por que, Senhor? E abriu a Bíblia para ler e disse que o texto saltou como em caixa alta para ela, assim: e o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. E aí diz que o Espírito Santo falou para ela assim: como tu sabe, ó mãe, se tu salvarás o teu filho amanhã? Como tu sabes se ele iria permanecer firme amanhã? Ele entrou na paz e descansou. E isso trouxe paz no coração dela. Eu ouvi isso há muitos anos passados. Mas eu passei uma experiência com meu pai muito tremenda. Porque quando meu pai começou a andar de novo, que eu vi que o milagre ia acontecer, ele estava com o andadorzinho dele lá, já andando de novo. Eu fiz outra viagem, eu fui para Vila Velha, para a casa dos irmãos lá. Fui eu, Solange, Raquel, Carol, filha de Jaime. Foi só nós 4, né? Cheguei na porta da casa de Orlando, em Vila Velha. Estou tirando a armala do carro para entrar. Meu telefone toca, minha mãe fala assim: olha, teu pai passou mal, ele urinou uma urina escura, eu fui levar ele no hospital para ver o que era. Ele foi lá ser atendido. Demorou muito. Eu comecei a reclamar que eu não sabia mais onde ele estava, sumiram com ele lá dentro. Quando eu fui ver que me levaram lá dentro, ele estava todo entubado. Eu acho que eles fizeram alguma coisa lá, estavam querendo matar teu pai. E eu, gente, falei: tá, mãe, fica tranquila, a gente vai orar aqui, confia no Senhor. Confia. Amém? Orei com ela no telefone. Desliguei o telefone, o Espírito Santo me fez uma pergunta: o que mantém o homem vivo? Você sabe? Quem sabe? Eu fiquei sem saber responder, mas lembrei de um texto bíblico. Lembrei de um texto de Tiago, que fala assim: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Quem conhece esse texto? Esse é o texto. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Aí eu falei: Senhor, não são os órgãos vitais que mantêm o homem vivo. O que mantém o homem vivo é o espírito dele. Aí o Senhor falou assim: eu vou chamar teu pai. Só vou esperar você chegar lá para se despedir dele. Eu olhei para a Solange e falei: vamos voltar para o Rio. Ela: ué, tá doido? Estamos tirando as malas do carro. Falei: meu pai vai morrer. Vai não. Solange: vai não, vai não. Teu pai é madeira de dar em doido. Esse foi o texto que ela usou comigo. Teu pai vai enterrar todo mundo aqui, mas ele vai morrer não. O cara já caiu do avião, o trem passou por cima, não morreu? Eu falei: filha, Deus falou comigo. Ela: então vamos embora. Deus falou, vamos embora. Bota todo mundo no carro de novo, volta a armá-lo. Os irmãos não entenderam nada. Vocês estão indo para onde? Para o Rio. Mas não chegaram agora? Depois a gente conversa, depois eu explico. Volta,
Vila Velha, Rio de Janeiro. 560 quilômetros, né, filho? Cheguei aqui, amados. Ele estava aqui no Barra Dó. Eu subi, já era de noite, e lembrei que se você tiver alguém enfermo, em coma, é bom você ter esse conhecimento. Quando meu pai se acidentou a primeira vez e ficou 36 dias em coma, ele me falou que ele ouviu todas as orações que eu fiz. Ele estava lá em coma, mas ele ouvia. Aí eu uso isso até na hora de evangelizar. Tem alguém morrendo lá em coma, a gente fala no ouvidinho, se tu aceitar Jesus, aperta a minha mão. E tu vê a pessoa, está te ouvindo. Eu lembrei disso. Aí eu cheguei, entrei no hospital, coloquei a mão assim no peito dele, botei a boca no ouvido dele e falei assim: Pai, sou eu, Cidinho. Eu queria te falar que você é um vencedor. Você venceu. Você encontrou Jesus aqui nesse mundo. E agora você vai se encontrar com Ele. Você vai ter um encontro com Ele. Não tenha medo. A viagem é tranquila. Ele está te esperando de braços abertos. E eu quero falar que eu te amo. E que uma hora dessa a gente vai se encontrar. E saí. Vim embora. Peguei meu carro, peguei a Ayrton Senna. Quando eu entrei na Avenida das Américas, minha irmã me ligou e falou: olha, ligaram do hospital. O papai faleceu. Deus cumpriu aquilo que ele falou. E fez uma obra tremenda na vida do meu pai. Só para vocês terem ideia, para que eu pregasse o evangelho para o meu pai, a minha esposa teve que me desafiar. Porque meu pai vivia numa situação muito ruim e a Solange falava comigo assim: a gente tem que fazer alguma coisa pelo teu pai. E eu queria distância dele. Aí eu olhei para ela e falei assim: você não conhece meu pai. Meu pai não muda, meu pai é aquele homem lá. Ela olhou para mim e falou assim: então você tem que parar de pregar o evangelho. Porque se tu não crê que Deus pode mudar o teu pai, tu não crê que ele pode mudar homem nenhum. Eu fiquei com aquele choque assim, vontade de dar uma banda nela, com certeza. Mas tomei aquele choque assim, não falei nada, porque todo homem faz isso, né? Sai com a cara amarrada, com raiva, e pensando assim: ela está certa. E aí foi o que me fez ir buscar meu pai. E encarar essa jornada com ele. Mas o Senhor foi comigo. Deus ensinou não só meu pai, Deus me tratou também nesse processo todo. Porque eu tive que ser moldado com a mansidão, moldado na temperança, moldado na esperança, moldado no respeito. Porque é difícil você respeitar alguém por conta do Senhor. Não é assim? Quantos filhos desrespeita o pai? Mas Deus fala que você tem que respeitar teus pais. É por causa do Senhor, não é nem por causa do teu pai. Deus fala para você honrar teu pai. Diz que aquele que honra pai e mãe terão dias prolongados sobre a terra. Tudo isso eu tive que aprender nesse caminho. Aprender fazendo, empírico mesmo. Fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo, fazendo e aprendendo. Mas tem uma música que é muito interessante, diz assim, é um texto também de Isaías: desde a eternidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha. O Espírito Santo trabalha todo dia. Ele vai completar a obra que ele começou na tua vida, fica tranquilo. Amém? Ele vai criar todas as possibilidades, ele vai criar todas as situações, fica atento. Fica atento porque nos
momentos mais difíceis da tua vida pode ser o melhor dia de aula com o Espírito Santo. Porque ele está querendo te ensinar. Entende isso? Não há ninguém que você olhe à tua volta que não seja objeto desse Deus. Que ele não tem um objetivo de transformar essa pessoa, então sempre acredite. Sempre creia no poder que há em Jesus. E peça ao Senhor, Senhor, como eu tenho que me portar? O que eu tenho que aprender? Como eu tenho que fazer? E Ele vai te ensinar. Porque senão, a gente vai viver espiritualmente pelado. Quem já sonhou aí pelado? Nu. Quando a gente sonha que está nu, pelado, é porque falta em nós as boas obras. Você só se despiu do velho, você não se vestiu do novo. E o Senhor quer te vestir do novo. Amém? Ele quer transformar o que está dentro de você. Não basta simplesmente parar de se drogar. Tem que deixar de ser rebelde. Não basta deixar de beber, tem que deixar de ser rebelde. Não basta parar de adulterar. Tem que ter moral, tem que ter caráter, tem que se conter, tem que ter domínio próprio, tem que ter fidelidade. Deus quer nos ensinar um monte de coisa. Nós temos que aprender a aula do Espírito Santo conosco. Amém? Eu acho que é isso. Essa música que nós cantamos, ela fala assim: bem sei, ó Deus, que tudo podes, que todos os teus planos se cumprirão, meu Senhor, pois tudo está em tuas mãos. Te louvo, ó Deus, pelo deserto. Por quê? Porque no deserto a gente espera que homens venham nos socorrer, pois homens esperei que viessem a mim com socorro. Mas tu me reservaste o melhor. O Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Ele é o nosso pão, a nossa cura, a nossa água, o nosso libertador. Entende? Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso louvor. É com Ele que aprendemos. A aula é com Ele. Nós precisamos estar com o Espírito Santo. Entende? Amém? A gente pode ministrar essa canção de novo? Pode, Felipinho? Eu sei que essa música é para os teus dias, né, Felipe? Exatamente para os teus dias. No meio desse deserto. Tem que ser uma adoração ao Senhor. E enquanto a gente canta, enquanto nós cantamos esse louvor, na verdade, a letra dessa música foi uma pregação. Eu orei aqui para que o Senhor hoje libertasse alguns encarcerados. Eu orei para que hoje alguns olhos pudessem ter sido abertos aqui. E aí eu quero orar contigo. Eu quero orar com você que Deus falou hoje contigo. Que Ele te deu motivo hoje. Que Ele está abrindo os olhos hoje. Que quer entrar e entender essa escola do Espírito Santo. Porque você precisa se render hoje. Você precisa falar assim: Senhor, eu descobri hoje que eu luto contra mim mesmo. Eu quero entrar nessa escola. Eu quero alcançar essa liberdade. Eu quero te encontrar todos os dias. Pode ser assim? Vamos ficar de pé? E se você tiver o desejo, se Deus está falando contigo, eu quero que você venha aqui. Saia do teu lugar, que a gente vai orar com você. Espírito Santo, essa é a tua hora. Esse é o teu momento, Senhor. Essa é a aula desse dia, Senhor. Eu apenas dei a matéria, Senhor. Mas aquele que pode ensinar a prática, aquele que pode invadir o coração,
aquele que pode entrar, mudar todas as coisas, aquele que pode falar na consciência, aquele que fala dentro de nós, é Tu, Espírito Santo. Ah, nós clamamos, Senhor, nós Te chamamos nesse lugar, nós Te invocamos nessa hora, nós Te pedimos, vem nesse lugar, Senhor, quebra cadeias, quebra grilhões, Senhor, abre portas nessa hora, Senhor. Pai, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de viver uma vida alheia a Ti, Senhor. Revela Teus planos, revela Teus propósitos. Tu és um Deus de propósito, Senhor. E eu sei que Tu podes, Senhor, concluir a obra que Tu começou na vida, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Eu coloco meus irmãos agora diante da Tua presença, Senhor, e invoco agora o Teu nome. Eu invoco agora o Teu poder. Eu invoco agora a Tua graça, a Tua unção, o Teu óleo nesse lugar. E vem, Senhor, trazer liberdade. Vem trazer conversão. Forja em nós, Senhor, um novo homem. Forja em nós, Senhor, porque Tu tens esse poder. Foi Tu mesmo que disseste: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, Senhor. Isso pode ser ensinado, nós podemos aprender contigo. Nos ensina, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que hoje nesse altar fique, Senhor, corações em oferta a Ti. Que hoje nesse altar fique aqui, Senhor, cadeias quebradas, correntes de irmãos que foram libertos na manhã desse dia. Que nesse lugar hoje aqui, Senhor, fique complexos de rejeição, complexos de inferioridade, Senhor, caiam por terra nessa hora em nome de Jesus. Fiquem depositados nesse lugar. Senhor, recebe a Tua oferta dessa manhã. Recebe cada coração aqui. Recebe cada um que Tu hoje fez a Tua voz bradar, ecoar, estrondar dentro do peito, para que haja, Senhor, uma mudança, para que haja, Senhor, um levantar na Tua presença. Seja assim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Recebe, Senhor. Receba em nome de Jesus. Recebe.